Olá, tudo bem? Eu sou a Jaque da Mei Costura e no vídeo de hoje eu trouxe uma peça maravilhosa aqui para vocês. Passo a passo dessa necessaire malinha. A gente já tem o vídeo da malinha aqui no canal, né? A malinha na tela treliça. Agora tem a necessaire que ficou um tamanho ótimo. Coloquei um bolso frontal, né? Para você colocar alguma coisa separada. A alcinha de mão aqui, né? E tem essa opção também, tá? Se não quiser colocar a alcinha aqui, você pode colocar assim. Fica uma necessaire mais masculina, né? Olha só que linda. Você pode fazer ela toda preta, toda marrom e vender para um público masculino também, com a alcinha aqui, tá? Mas com essa alcinha ficou encantador, né? A criançada aí vai amar. Então, vou deixar aqui pra vocês, olha só. A abertura dela é ótima, dá pra guardar bastante coisa. Vou deixar pra você o passo a passo. E essa peça é projetinho, tá? Então, o passo a passo de como montar ela fica aqui no canal. O projetinho vai ficar na descrição do vídeo pra você, o link, né? Pra você entrar em contato e adquirir. O valorzinho também fica na descrição do vídeo. Super acessível, tá? E para quem adquirir daí o projetinho, vai a forma de montar a modelagem, tudo. E a melhor maneira de posicionar o molde na telinha para você aproveitar. Uma telinha você consegue fazer duas necessaire dessa, tá? Então, é bem lucrativo, é bem legal. Então, fiquem agora com o passo a passo. Então, para uma linha, a necessaire malinha, né? Que eu vou deixar aqui para vocês o passo a passo. Vou usar pouco material também. A tela dá para fazer duas necessaire malinha. Então, você vai aproveitar bastante a sua tela. As medidas, vai tudo no projetinho. Aqui tá enroladinho, né? Porque ela tava enrolada, então tem que deixar com peso aqui para ela voltar. As medidas, vai tudo no projetinho, tá? Tudo marcadinho, ó, deixei minha plaquinha já aqui. E a maneira que você vai cortar, colar, montar tudo projetinho, eu envio junto para quem adquirir o projeto da necessaire malinha. Então, esses são os materiais, a telinha, vivo, cursor, alça, zíper, viés e a plaquinha. Então, esses são os materiais e vamos para o passo a passo. Vamos então começar o nosso passo a passo. Vou começar aplicando o zíper nessa parte aqui que vai ser o bolso frontal da necessaire, tá? O bolso frontal é opcional, né? Porque a gente gosta de bastante bolso nas necessaire, nas bolsas. Mas se não quiser pôr, também dá super certo, tá? Mas eu vou fazer o passo a passo com o bolsinho frontal. Então, ó, começa aqui, ó. Tô usando a linha de nylon 60 na cor marfim. Não tinha na cor roxa, né? Violeta, né? Linda essa telinha. Então, eu vou usar essa daqui que dá super certo também. A agulha da minha máquina tá no número 16. Agulha número 16. Ó, começo colocando na frente da minha tela para cima. Meu zíper. Os dentinhos do zíper para baixo, assim. Deixo sobrinha dos dois lados. Vou posicionar assim, ó. Sobrinha do zíper dos dois lados, tá bom? Posiciono aqui. Vou alinhar o meu zíper com a minha telinha aqui. Ó, calcador eu tô usando esse aqui, ó. Tá? Aquele mais larguinho, padrão da máquina mesmo. Opa. Alinho aqui meu zíper, né? Deixando as sobrinhas dos lados, que é para passar o cursor. Alinho aqui. Ó, então começo com o retrocesso e vou costurando até o final. O meu calcador tá rente aos dentinhos do zíper. Chegou no final, retrocesso novamente.
Feito isso, né? Vou virar aqui e fazer minha costura de pesponto. Ficou dessa maneira, tá? Agora, já vou aproveitar e achar o meio dessa parte aqui, porque eu vou aplicar a minha plaquinha aqui no bolso frontal, tá? Deixa eu achar o meio aqui, depois eu passo a costura ali. Ó, achei o meio aqui. Vou marcar com giz. Ai, gente, eu vivo derrubando. Não, giz, ó. Marquei o meio aqui. Agora eu vou pegar a minha plaquinha, eu colei aqui com a fita dupla face. Aqui, esse amarelo é um sintético cedro, tá? É o único que eu tinha na cor amarela. Então coloquei esse mesmo, eu achei que vai ficar legal, né? Bem colorido. Vou prender minha plaquinha aqui com 2 costurinhas de cada lado aqui, tá? Coloco minha agulha para dentro, faço um pontinho, 2 pontinhos. Vou virar ela aqui, vou fazer 1, 2 pontinhos, 1, 2 pontinhos, volto mais uma vez, 1, 2 pontinhos. Corto aqui o excesso, passo para baixo, depois eu vou selar aqui, deixa eu achar meu isqueiro. Vou fazer isso do outro lado. Pra quem tava perguntando como eu faço pra aplicar minha plaquinha, assim, eu faço 2 pontinhos desse lado e 2 desse lado, é o suficiente, ela não vai sair. Agora eu vou aplicar aqui e vou passar uma costura em toda a volta. Vou achar ali meu isqueiro pra me selar essas linhas que ficou, né, pra não desmanchar, porque a costura de nylon, ela não amarra, então ela vai desmanchando, né? E vou pegar a fita dupla face pra posicionar aqui também. Olha só, então agora eu vou selar assim com o isqueiro, aqui do outro lado também, que daí ela já fica, você sela e aperta assim, cuidado que queima a mão, né? Mas você espera um pouquinho, ela dá uma esfriadinha e aperta, ela já gruda, aí fica bem firme, tá? Peguei minha fita dupla face, vou colocar um pedacinho aqui, só para eu posicionar e não sair do lugar. Facilita aqui pra mim passar a costura, né? Ó, coloquei. Aqui o meio da minha, uma marcadinha assim, né? Uma vincadinha só pra eu posicionar. E vou passar uma costura na volta toda aqui, prendendo a minha plaquinha. Coloquei pra dentro, aqui na onde eu quero iniciar, ó. Faço 2 pontinhos, volto e vou novamente. Até o final. Aqui, eu vou voltar o ponto da minha máquina para o 2. Vou fazer só um pontinho para chegar mais perto da onde eu quero. Eu volto para o 4 novamente. Aqui, vou ter que fazer um pontinho. Já mostro para você o que eu fiz e o que tá acontecendo aqui. Para ficar bem proporcional a costura em toda a volta, eu diminuo o ponto da minha máquina, ó. Aqui, quer ver, ó, onde que tá menorzinho, pra você ver, ó. Esse lado aqui, tá vendo? Eu diminui o ponto da minha máquina para ele fazer um pontinho pequeno, porque se eu desse mais um ponto, ele ia sair fora. E se eu deixasse daquela maneira, ia ficar uma sobrona do lado de cima. Então, para ficar proporcional na volta toda, eu faço isso, tá bom? Então, o bolso frontal tá pronto. Vou pegar lá a minha peça, né, o corpo da minha bolsa, pra gente aplicar o bolso frontal.
Olha, peguei o corpo da minha necessaire, né? O principal lá, o grandão. Já aproveitei, peguei minha régua também. E o giz para marcação. Ó, vou fazer a marcação daqui, eu vou posicionar a régua aqui nessa parte arredondada aqui. Então, daqui para baixo eu vou marcar 3 centímetros. Tá? Você faz assim, ó. Posiciona a sua régua, marca 3 centímetros e passa uma marcação, ou você segue pelas linhas. Eu uso giz de costura mesmo para marcar na telinha, marca super bem. Olha só, viu? Nessa marcação, você vai posicionar o seu zíper do bolso frontal. Porém, o bolsinho vai ficar assim, né? Mas a gente vai costurar ele invertido primeiro. Então, você vai colocar a frente da telinha virada para cima. Não fiz a marcação no avesso, é aqui. Deixa eu marcar novamente. Então, você vai fazer a marcação no lado direito, 3 centímetros. Vamos marcar novamente. Então, vai ser aqui. Então, ó, fiz a marcação. Ó, frente, então, para cima. Aqui a parte... Aqui minha telinha tava... Eu nem esperei ela acostumar, desenrolada. Então, fica enrolando agora. Frente da parte do corpo para cima. Essa parte do bolso aqui, o zíper, né? A frente do zíper virado para baixo e nessa posição aqui, tá? Ó, nessa posição aqui, você vai alinhar essa marcação que você fez. Aqui você pode colocar um alfinete. Acho que eu vou pôr um alfinete para ficar melhor para mostrar para você. Alinhei ali a minha marcação. Vou colocar um alfinete aqui só para mostrar para você a maneira aqui que eu tô posicionando. Então, ó, todo o corpo da necessaire tá pra cá. Essa parte aqui eu vou posicionar frente da telinha para cima, bolso, frente virado para baixo, posicionado deste lado de cima. Você vai passar uma costura aqui, tá? Prendendo a parte do zíper aqui. Porque a gente vai passar uma costura aqui, a hora que virar, já fica embutidinho o zíper, tá bom? Posicionei aqui. Vou fazer um retrocesso no início da costura. E vou até o final. Chegou no final, faz o retrocesso novamente. Aqui eu já vou selar, porque tá querendo desfiar meu zíper. Ó, fiz isso. Tava aqui, né? Passei costura, viro pra cá. Agora, essa parte de baixo aqui, nossa, que telinha insistente, né? Tá? Pronto. Nessa parte de baixo aqui, deixa eu amassar aqui também. Pra ela parar quietinha. Ó, viu? Já não deveria ter feito isso antes. Já acostumou. Nessa parte de baixo, a gente vai dobrar aqui uma beirinha, posicionar assim e passar uma costura, tá? Você dobra aqui de 1 centímetro mesmo e passa a costura. Sem puxar muito aqui o zíper para baixo, tá? Vou posicionar aqui e passar a costura. Aqui, para ela ficar dobradinha, eu vou pôr um alfinete.
vai ficar bem. Gente, essa parte aqui do bolso frontal, eu tô fazendo aqui junto com vocês, tá? Porque a outra peça piloto, que eu até mostrei lá no Instagram, eu não coloquei bolso frontal. Só montei ela assim, mas eu achei que ia ficar legal com bolsinho, né? Então, também tô fazendo aqui agora com você. Já gravando e já fazendo com bolsinho, tá? Ó, então dobrei, agora eu vou passar uma costura aqui. Faz um retrocesso. Vem costurando até o final. Então, ficou assim. Vou passar o meu cursor, daí já vou fechar essas duas laterais, né, ó. Tá vendo? E refilar, tá? A parte do bolsinho, ele é um pouquinho maior mesmo, pra ficar melhor pra gente aplicar, pra não ter diferença. Aí depois a gente vai refilar essa sobrinha, tá? É uma sobrinha de cada lado. Olha, gente, agora ela ficou assentadinha, né? Eu tava apanhando dela, só enrolei ela ao contrário, deixei um pouquinho, aí ela fica mais assentadinha. Eu tenho que fazer isso aqui também. Olha, então, coloquei meu zíper, né? Vou passar meu cursor. A telinha aqui de frente, pra mim, eu vou passar da direita para a esquerda, tá? Passar aqui no cursor. Aqui, se você tiver dificuldade para passar o cursor, pode passar o cursor antes de prender a parte de baixo aqui, tá? Vou passar meu cursor, vou deixar aqui no meio. Ver se ficou barriguinha. Ficou. Vou deixar mais pra lá um pouquinho. Ai, gente, eu gosto de deixar o cursor bem certinho. Sem nenhuma barriguinha. Agora, eu vou passar uma costura dos dois lados, pegando até a parte do zíper aqui, tá? Pra o zíper não abrir também, o cursor não sair dali. Saiu a linha da minha máquina. Ó, vou fazer um retrocesso. Vou costurando até o final. Do outro lado também. Faz um retrocesso e vai costurando até o final. Ah, eu não vou refilar agora essa parte do zíper, porque a gente vai ficar movimentando ela, pode ser que fique desfianinho o zíper. Então, vou deixar assim por enquanto. Agora, vou pegar a outra parte. Agora eu peguei, eu vou aplicar o zíper nessa parte aqui da tampa, tá? Da necessaire. Vou reservar essa parte aqui. Então, peguei o zíper e a alça já. E essa também vou reservar um pouquinho. Vou começar achando aqui o meio dessa tampa. Tá vendo aqui, ó? Você vai dobrar ela assim. Você alinha a parte arredondada aqui com essa parte reta. Acha o meio aqui, que é onde a gente vai posicionar a alça. Acha o meio aqui também. Então, a gente vai posicionar a alça aqui. Ó, achei o meio, eu vou posicionar a minha alça de 3 centímetros do meio para trás, para a parte reta, tá? Posiciono aqui, vou passar uma costura bem na beirinha, costurinha de segurança. Do outro lado, a mesma coisa. Da onde eu encontrei o meio, para trás. Tá? Vou passar uma costurinha aqui, bem na beirinha. Então, a nossa alcinha vai ficar assim. Agora, nessa parte aqui, a gente vai aplicar o zíper. O que eu vou fazer? Vou colocar o zíper, frente do zíper, os dentinhos do zíper virados para cima, a telinha, a frente dela, que é essa parte que tá a alça agora, virada para baixo. Caiu meu zíper aqui. Vou fazer assim, ó. Vou posicionar. Ó, meu zíper tá aqui. Vou posicionar a minha telinha deste lado aqui, ó. Tá vendo?
nessa parte aqui. Deixa uma sobrinha, né, pra gente passar o cursor depois. Então, ó, você vai posicionar aqui, vai colocar aqui na sua máquina e vai aplicar da mesma maneira que a gente fez no estojo do vídeo passado, né, a parte arredondada pra cima. Se você achar melhor, quiser clipar, alfinetar o zíper aqui na telinha, dá certo também, tá? Mas, ó, vou posicionar aqui. Vou começar com o retrocesso. Vou costurando toda a volta. Deixo o meu zíper reto e vou alinhando essa parte aqui, a parte arredondada. Gente, vocês não liguem para o barulho de construção, tá bom? Olha só. Deixa eu posicionar você de uma maneira que você consiga me ver. Ó, deixa desse ângulo aqui, fica melhor para você ver. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, ó. Então, alinhei, ó, coloquei dentinhos do zíper frente virado para cima, minha telinha frente virada para baixo. Vou aplicar o zíper aqui, né, a telinha. Alinho o zíper sempre reto e a telinha eu vou alinhando. Então, ó, fiz um retrocesso, né, e venho costurando e alinhando a telinha no zíper, ó. Cheguei aqui na parte arredondada, ó, vou fazendo, vou alinhando aqui, tá vendo? Você só vai posicionando aqui a telinha no zíper. O zíper sempre reto. Olha, alinha novamente, alinha. Chegou no final, faz um retrocesso, certo? Vai ficar assim. Agora, vou passar um viés nessa parte aqui, da mesma maneira, nesse ângulo aqui. Porque aí eu vou arrumando aqui o zíper pra... Ó, tá vendo que ele enrola um pouquinho? Aí eu vou trazendo ele certinho aqui, tá? Vou endireitar aqui. Ó, então você viu a maneira que eu coloco, né? É uma maneira que fica bem fácil, né? Na parte arredondada de aplicar o zíper, né? Facilita. Então, ó, agora eu vou colocar o meu viés, vou abraçar aqui o viés, vou aplicar assim, ó, com o zíper aqui do lado de cima mesmo. Deixa uma sobrinha de viés ali. Faço um retrocesso. E venho ajeitando aqui meu viés e vou arrumando o zíper daquele jeito que eu mostrei pra você, né? Não deixo ele ficar dobradinho. Só vou ajeitando ele assim que ele volta no lugar. Chegou no final, faz um retrocesso e já pode cortar a sobra de viés aqui, tá? Vou virar aqui, vou cortar, depois eu vou cortar toda essa sobra aqui, deixa bem alinhadinho, mas agora eu não cortei muito, pra ele não ficar desfiando. Feito isso, eu vou fazer um pesponto, tá? Ó, passei o viés, pra não ficar levantadinho assim, eu vou fazer uma costura de pesponto pra ele assentar aqui, tá? Então, ó, deixa eu mostrar. Tá assim, passei o viés, tá vendo, ó? O zíper tá aqui, tudo amarelo, né? Ó, o zíper tá aqui. Agora eu vou fazer assim, eu vou virar essa parte aqui.
do zíper ficar retinho. E vou passar uma costura de pesponto aqui. Vou passar aqui e já mostro daí como que ficou. Faz um retrocesso. Nunca esquecer de fazer a costura de retrocesso pra ela não desmanchar, né? Vai arrumando aqui. Vai ajeitando na curva assim. Só você ir posicionando aqui, ele já vai se encaixando por conta do viés. O que eu vou fazendo? Eu vou ajeitando e erguendo meu calcador aqui. Para facilitar o encaixe aqui. Cheguei no final, fiz um retrocesso. Aí ficou dessa maneira, tá vendo? Ficou viradinho. Tá? Agora, eu vou aplicar outra parte do zíper nesta parte aqui, ó, tá? Pra facilitar depois, na hora de passar o cursor, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar essa parte aqui e encontrar o meio do zíper, tá? Vou alinhar aqui e vou trazendo assim, ó. Assim. Deixa eu alinhar do outro lado pra eu achar o meio aqui na parte do direito, que é melhor, ó. Então, você dobra assim, né? Deixa o direito pra fora, alinha aqui e vem trazendo aqui, ó, o zíper assim, pra encontrar o meio. Vou marcar assim com giz. E esta parte aqui também, vou dobrar assim, vou encontrar o meio daqui, tá? Ó, dobrei aqui certinho. Vou encontrar, deixa eu alinhar aqui o zíper, vou encontrar o meio daqui. Aqui eu posso fazer um pique. Ver se tá certinho. Agora, eu posso destacar o zíper, né, pra ficar mais fácil pra me costurar ali. Destaquei, vou alinhar meio com meio aqui, o meio do zíper com o meio da telinha, né? Vou posicionar aqui, vou colocar um alfinete, só para não sair do lugar, para eu posicionar aqui embaixo da máquina. O que eu vou fazer, ó? Frente do zíper com frente da minha tela. Vou virar assim, aí vai ficar o zíper embaixo da tela, tá? Vou posicionar aqui embaixo da máquina, vou começar a costurar do meio para um lado e depois eu volto costurando do outro lado. Então, ó, posiciona aqui, faz um retrocesso e vou alinhando da mesma maneira que eu fiz no outro. Eu vou fazendo aqui, ó, vou alinhando a parte curva aqui na lateral do zíper. Vai fazendo assim e vai virando, ó. Vou virando aqui. Melhor trazer você pra cá, né? De novo. Olha, de novo eu vou fazendo da mesma maneira que eu fiz. Só que aqui é uma curva diferente, né? Mas mesmo assim, ó. Você vai alinhando aqui, tá vendo? Vai abrindo aqui, ó. Alinhando e costurando, tá vendo? Ó, deixa o zíper reto. Assim. Assim. E vem até o final. E faz um retrocesso. Para costurar do outro lado, vou fazer a mesma maneira. Só que agora eu vou pôr aqui embaixo da máquina. Vou inverter aqui, ó. Eu deixo o zíper sempre no, embaixo da telinha aqui, ó. Vou começar aqui. Né, um pouquinho para lá do retrocesso, ó. Faz um retrocesso e vem. Vou alinhando aqui.
Meu calcador tá rente os dentinhos do zíper. Ó, eu vou fazendo isso aqui. O zíper reto, vou alinhando a perninha. Tá vendo? Ó. E venho até o final. Faz um retrocesso. Então, ficou o zíper aplicado aqui. Agora a gente vai passar o viés. Olha, agora, né, zíper aplicado aqui, eu vou passar o viés nessa parte aqui. Agora, para passar o viés, eu vou começar dessa maneira aqui, o zíper para cima também, para eu ir arrumando ele aqui, para ele não virar. Começa aqui, ó, deixa uma sobra de viés aqui. Tô usando o viés Bonnet 1, tá? Vou pegar do outro lado. Tá seladinho esse lado. Ó, viro aqui. Dobro aqui e vou passando. Vou deixar uma sobrinha desse lado. Vou alinhando aqui bem no meio do viés, né? Que ele tem um vinco. E vou passando a costura, ó. Faz um retrocesso de início. Vai costurando toda a volta. Cheguei no final aqui, faz um retrocesso e vou cortar a sobra de viés. Corta aqui, já selo, pode deixar um pouquinho mesmo, depois a gente refila tudo igual aqui. Olha, aqui eu não vou fazer a costura de pesponto, até uma dica aí pra você que assistiu o vídeo da malinha eu faço a costura de pesponto aqui. Pra você que fez a malinha também. Porém, ela fica meio repuxadinha, né? O pesponto é aqui, ó, né? Costurei assim o viés. Vou chatear aqui. Porém, ela fica enrugadinha aqui, porque o viés não tem a elasticidade, o zíper não tem e a telinha também não tem, né? Então, eu fiz a outra malinha e não passei. E não fiz a costura de pesponto. Então, o acabamento, ela fechadinha assim, ela fica mais bonitinha, tá? Então, é só passa o viés e deixa, não faz a costura de pesponto, tá bom? Agora, a gente vai fazer assim. Vou passar o cursor, né? Pra posicionar já essa parte aqui, deixar fechadinha essa parte. O cursor eu vou passar um deste lado e um deste lado. Um de cada lado, fica melhor, né? Pra abrir, né, esse formato de fechamento. Então, ó, vou virar aqui, vou passar meu cursor aqui, vou alinhar. Lembra que a gente achou o meio, né? Então, provavelmente bata bem certinho. Então, deixa aqui bem alinhadinho. Se der uma diferencinha, daí a gente vai arrumando na hora agora de passar o cursor. Ó, vou passar uma vez, vou fechar tudo. Vou ver se ficou, ó, o meu já ficou alinhadinho de primeira, porque eu tinha achado o meio, né? Então, agora sim eu vou passar um cursor desse lado e um desse e vou deixar aqui no meio. Ai, eu amei essa malinha. O tamanho dela ficou uma graça. Gente, uma peça dessa para presentear. Olha aqui. Coisa legal, né? A pessoa vai viajar, pode levar
shampoo, creme, os produtos de higiene, né? Então é bem legal. E pra criançada também, né? A criançada adora uma bolsinha, uma malinha, alguma coisa assim. Faz bem colorida, a criançada vai amar. Deixa eu ver se ficou barriguinha. Acho que eu vou passar esse aqui um pouquinho pra lá. Deixa eu ver. A parte de baixo mesmo. Então, pra não ficar aquela barriguinha, pra ficar bem certinho, vou passar novamente. Ó, agora deu. Vou selar. Agora, ai, que lindo que vai ficar. Vou, ó, coloquei o bolsinho aqui, né? Vou pegar essa parte de baixo, vou posicionar aqui e passar uma costura reta aqui. Vou passar deste lado. Se alinha bem certinho aqui, ó, vai dar bem certinho. Tá? E passo uma costura reta, prendendo essa parte. Deixa eu passar aqui a agulha na minha máquina, a linha na minha agulha. Se quiser, você pode pôr até um clipe para segurar no lugar, mas acho que não vai precisar aqui. Ah, outra coisa, outra dica. Aqui, a gente não passou a costura de press-ponto, né? Mas na hora de costurar aqui, você vai puxar para cá, tá? Deixar aberto aqui a parte do zíper. Porque como a gente não passou a costura de press-ponto, na hora que a gente ficar abrindo e fechando, pode ser que a parte do viés pegue no cursor, tá bom? Então você deixa assim para forçar ele ficar para cá. Eu até vou pegar um clipe lá para me prender ele assim. Selar aqui uma linha. Então vou posicionar aqui, vou pôr o meu clipe. Assim, vou prender ele para cá, tá? Vou pôr para cá e essa parte também. Para cá. Agora eu passo a costura, prendendo essas duas partes. Faz um retrocesso. Aqui eu tô usando, passando uma costura com o pé de máquina. Agora sim a gente vai cortar essa sobra aqui de zíper e viés, né? Pra passar um viés de acabamento aqui também. Vou pegar minha tesoura. Ó, peguei minha tesoura. Vou refilar essa parte do zíper e do viés bem rente aqui a minha telinha. Já selo tudo assim. Do outro lado também. E vou passar viés aqui nessa parte. Vou deixar uma sobrinha ali, né? Pra depois eu queimar e cortar e queimar. Começo com o retrocesso. Venho costurando até aqui no final. Cortei aqui rente a telinha, selei. Agora aqui também. Agora, essa parte já posso cortar também. Com uma sobrinha em cima do bolso, tá vendo? Ó?
eu vou refilar aqui. Já vou cortar essa parte do zíper também. Deixar tudo prontinho pra costurar nas laterais. Esse zíper aqui a gente já sela também. Deste lado também. Deste lado pra me enxergar a parte de baixo. Agora, eu vou reservar essa parte aqui. Vou pegar a parte das laterais pra gente aplicar o vivo. Ai, gente, ela vai ficar linda. Vou pegar lá pra gente aplicar o vivo. Olha só, peguei então as laterais. As laterais, vocês vão ver que é um retângulo, não é um quadrado. Então, na parte maior, na parte mais alta, que a gente vai encontrar o meio, tá? Ó. Aqui é maior do que aqui. Então, na parte maior, a gente vai dobrar aqui, ó. Tá? E encontrar o meio. Faz um pique aqui. E é nessa parte... Aqui, ó, direito. Nessa parte, a gente vai iniciar a aplicação do vivo. Peguei um pedacinho de sintético. No amarelo, né? Eu tô usando o mesmo cedro que eu coloquei na minha plaquinha. Cortei a medida de 4x9, eu vou usar para as duas laterais, tá? Para fazer o acabamento do vivo. Vou trocar meu calcador. Para a aplicação do vivo, eu gosto desse calcador aqui. Aí na hora do fechamento eu uso o adesiver, né? Vou pegar meu vivo aqui. Então vou posicionar frente da telinha virada pra cima, frente do meu sintético virado pra baixo, posicionado assim, né, ó. O pique tá aqui, eu deixo, sobra pros dois lados, deixo ele bem no meio assim. E o meu vivo eu vou posicionar aqui, ó. Daí o meu vivo eu vou posicionar bem aqui. Do meio pra lá, porque aí a outra parte vai vir aqui pra ficar escondidinho, tá? E essa parte vai encobrir daí a emenda dos dois. Então, vou posicionar aqui. Eu sempre repito, gente, fico repetindo, porque às vezes a pessoa é iniciante na costura criativa, né? Tá aqui vendo esse vídeo pela primeira vez, então ela vai conseguir também entender, reproduzir, né? Deixa eu juntar aqui o vivo no colo. Então vamos lá. Começo. Vou colocar o ponto da minha máquina para passar essa costura no número 5. Faço um retrocesso e venho aplicando o vivo toda a volta, como sempre falo. Essa mão aqui eu vou posicionando o vivo para lá e esta vou posicionando para cá. Eu deixo ele bem rente à minha tela, tá? Bem certinho assim, não deixo ele entrar, não deixo sair fora. Vou passar aqui e mostro para você. Esse calcador é ótimo porque ele dá firmeza, não fica com a costura muito pra dentro, né? Que aí depois no fechamento, a gente vai passar uma costura bem pra dentro aqui, pra ficar o vivo bem bonito na peça. E não vai aparecer essa costura, né? É bem legal assim. Fazendo assim, nas curvas eu vou levantando o calcador, vou ajeitando o vivo. Para você que costura na máquina doméstica, você consegue aplicar o vivo, né? Coloca uma agulha mais grossa, principalmente na telinha, que a telinha é bem fininha. Então você coloca uma agulha mais grossa, vai fazendo bem com calma, não segura o material, né? Vai pisando devagarzinho no calcador e vai deixando que a máquina vai puxando. Uma coisa legal para quem está iniciando na costura é controlar o pé no calcador da máquina. Porque se você
aperta muito, ela puxa muito rápido e você segura aqui, né? Então, rasga o material, sai a costura torta. Então, é legal, você pega aí um retalhinho e vai sempre controlando o pé no calcador. Tá bom? Ó, cheguei no final, vou alinhar a minha tesoura aqui com a parte de baixo, tá vendo? Aqui. E alinho meu vivo aqui. Deixa eu ver que eu virei aqui. E corto. Dá um processo. Ó, agora eu puxo essa parte aqui e passo a costurinha aqui, prendendo essa parte. Corta a sobra. Essa sobra eu vou usar para fazer o outro. Tá? Então fica assim. Ó. Deixa eu mostrar a costura. Olha onde fica a costura. No fechamento vai vir uma costura mais para dentro, para ficar mais próximo esse levadinho do vivo, que é o que tem que ficar para fora, né? O acabamento. Tá? Vou fazer esse mesmo processo nessa parte aqui, tá? Aí eu volto pra gente aplicar, fazer o clipar no corpo da peça, né? Aliás, clipar aqui na necessaire e fechar. E daí tá quase pronta. Vou fazer, como vai ser o mesmo processo, eu não vou gravar pra não ficar muito comprido, tá? Então vou fazer a mesma coisa aqui. Reforçando, se atentem a isso. É a parte maior que você vai fazer a marcação, né? Ó, assim, vai fazer a marcação e vai começar a aplicar o vivo. Se você fizer deste lado aqui, vai dar a diferença daí no formato da sua necessaire, tá bom? Então é deste jeito aqui, ó, que é maior do que aqui, a parte mais comprida. Ó, um lado tem 18 alguma coisa e o outro 16 alguma coisa. Então na parte de 18 você dobra assim e acha, tá bom? Então, ó, vivo aplicado nas duas laterais. Ah, uma dica, como sobra, né, da telinha, dá pra fazer duas. E sobra um pedaço, você pode pôr um bolsinho lateral igual a da malinha também, se quiser, né? Eu não optei por pôr, mas é uma sugestão também. Então, aqui uma dica pra você, pra achar o meio, né, pra clipar tudo certinho, o que você vai fazer? Essa parte aqui é a parte de cima, né? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra você. É essa parte aqui. Então, você vai achar o meio dessa parte aqui, tá? Primeiro. Então, você vai pegar essa parte, juntar com essa aqui e encontrar o meio, tá? Daí você junta aqui, vai trazendo até aqui. Achou o meio, faz uma marcação aí. Achou o meio, você vai dobrar assim e vai trazer essa marcação aqui pra baixo, tá? Então, o meio de baixo vai ser essa parte aqui, onde a gente vai alinhar nessa parte aqui, que tá a emenda do vivo, né? Então, vou pôr, ó, frente da telinha aqui pra dentro, deixa eu achar aqui onde eu marquei. Vai clipar assim toda a volta. Vou clipar aqui, olha só, clipei um lado, né? Vou passar a costura e eu clipo do outro lado. Uma referência também pra você ver se tá certinho, ó, tá vendo? Aqui na parte reta aqui da frente, no caso da necessaire, tem que estar alinhado esse bolso, né? Ó. Note que pega um pouquinho pra cima da curva, um pouquinho pra baixo da curva. Aqui, tá? Então, agora eu vou trocar o meu calcador, vou colocar o meu calcador de zíper, que é o que eu gosto de fazer o fechamento, que é esse aqui. Vou começar aqui, né? Ó, vou alinhar aqui embaixo, por assim, aí. Não deixo, porque agora com esse calcador de zíper eu consigo passar uma costura um pouquinho pra dentro da costura que eu fiz na hora que eu apliquei o vivo.
né? Ó, faz um retrocesso. Deixa eu tirar essa aqui. E vou costurando toda a volta. Vou alinhando, ó, você pode pôr a mão por dentro aqui ou abrir aqui pra ficar melhor pra você. Já você alinhando, não pode deixar fugir, senão dá diferença. Aqui na onde é a parte de trás, vocês se atentem a deixar a parte do viés viradinha assim pra trás, tá? Arruma assim com a mão. Na hora de costurar. Já mostro certinho o que eu falei. Aqui nessa parte tem o zíper, né? Então costurei bem com cuidado. Se você preferir, pode até passar assim a parte do zíper com a mão aqui no volante da máquina, né? Principalmente a máquina doméstica. Ó, chegou no final, fiz um processo. Ó, essa parte aqui, ó, você se atenta em deixar pra cá, tá? Agora, vou clipar esse lado aqui, passar a costura e depois pra gente passar o viés. Vou clipar aqui, já volto. Olha só, então já clipei esse lado também. Vou passar a costura da mesma maneira que eu passei a costura aqui, pra gente passar o viés. Ó, vou tirar aqui, vou posicionar aqui. Ó, você pode amassar assim, né? Porque agora não tem como pôr a mão por baixo, porque ela tá fechada, a não ser que você abra aqui e queira apoiar por dentro. Mas até nem se amassa assim, é bem maleável, né? Ó, vai costurando, o calcador você vai deixando assim bem próximo, ó. O legal é que daí você enxerga a costura que você passou, né? Prendendo o vivo, você vai passar a costura mais pra dentro. Vou passar aqui e mostro pra você ver como dá pra visualizar as duas costuras. Na curva você pode assim, levantando o calcador, ajeitando, vai fazendo bem com calma. Que o vivo, ele dá toda uma estrutura pra peça, né? Então é bem legal, eu gosto bastante. Vocês podem notar aí no canal, tem bastante peça que tem vivo. Ah, já por falar em canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, né? Isso faz o canal crescer, estimula a gente a trazer mais peças assim lindas, maravilhosas para vocês, que eu sei que vocês estão gostando, né? E eu tô amando também trazer essas peças aqui para vocês. Então, não se esquece. E material também, se você precisar de material, contato vai estar na descrição do vídeo, tá? Entre em contato, temos os materiais aí para você confeccionar a sua necessaire malinha também. E se você não viu a malinha na tela treviça, dá uma conferida aí no canal, tem muita peça linda, muita coisa legal na telinha. Ó, fiz o retrocesso, né? Finalizei a costura. Agora eu vou aplicar o viés, fazer o acabamento aqui, ó. Deixa eu refilar esse viés aqui. Vou selar. Aqui do lado tá certo. Para aplicar o viés, eu vou começar aqui nessa parte de cima, tá? Vou selar, né? Vou cortar assim. Vou selar para não desviar.
Vou posicionar aqui assim. Vou costurar toda a volta. O legal da telinha que a gente faz essas peças todas coloridas, ela fica linda, né? Vou ajeitando aqui o viés. Passando a costura. Vou levantando o calcador, ajeitando. Acabou a minha linha. Vou passar a linha na bobina e finalizar essa costura e volto a mostrar pra você. Vou passar o viés desse lado e vou passar desse lado também. Pra passar o viés, né, vocês já sabem, não tem muito segredo. Então vou passar e volto com ela prontinha pra gente desvirar, tá bom? Olha só que belezinha que ela ficou. Ó, já fechei os dois lados. Coloquei o vivo. Vamos desvirar ela. Ó, ela fica bem estruturadinha, né? Ó, abre assim. E a cor? Que arraso que ficou! Legal, né? Bem colorida assim. Ah, eu gosto. Vai ajeitando assim, né? Pro vivo também ganhar a forma assim. Às vezes ele fica assim um pouquinho amassado, mas a gente vai arrumando. Gente, fala se não é uma malinha apaixonante. Olha isso! E com um bolsinho aqui. Ó. Olha que malinha charmosinha. Então, ó, esse foi o passo a passo dessa malinha. Coloquei a alcinha aqui, né? Essa aqui eu até postei lá no Instagram, né? Se você me achou aqui no YouTube, quiser me seguir no Instagram, lá eu coloco, dou um spoilerzinho, né? Da peça que vem no próximo final de semana, que todo domingo tem vídeo aqui no canal. E também mostro sugestões, ó, por exemplo, essa eu coloquei a alcinha aqui, essa, né, é uma maneira também, você pode pôr aqui na lateral, você vai achar o meio da lateral aqui e aplicar aqui na parte do fundo, aliás, a parte da lateral, né, você aplica o vivo, acha o meio e aplica a alcinha, é uma opção também. E essa aqui, olha só, fiz aproveitando restinhos de telinha, ó, tanto que eu emendei aqui no fundo. Então, é uma sugestão, uma dica aí pra você, uma opção, né, de fazer uma pecinha diferente aí na telinha. Se você gostou do vídeo, tá gostando do passo a passo que eu tô trazendo aqui, curte, comenta, compartilha, tá bom? E se inscreve no canal. Até o próximo passo a passo.